Vamos lá, né, pessoal? A aula de hoje tá sobre história, tá? Eu já ia falar geografia, mas é história, tá bem? Esse assunto, botem lá, é assunto que cai na prova, tá bem? Então esse é o assunto de prova, a partir de agora, tá? A gente vai entrar hoje no assunto do novo colonialismo, tá bem? Por que que a gente vai falar de novo colonialismo? Primeiro, tá? Vamos recapitular o que seria colonialismo, tá bem? Quando a gente fala colonialismo, a gente lembra, quer dizer, a gente não, eu, tá? Porque vocês, para lembrar de alguma coisa, tá ruim. Mas a gente lembra, eu vou falar assim a gente porque eu gosto de ser positiva, tá? Eu gosto de botar as coisas no positivo, né? Então, quando a gente lembra de Portugal, tá certo? Dominando o Brasil, né? Quando eu falo colonialismo, é transformar território em colônia. Quando eu falo transformar território em colônia, quer dizer dominar. Tá bem? Então você pensa logo no efeito, tá? Portugal, Brasil, né? Entre Portugal foi o quê? Portugal foi metrópole. Por que que a gente chama de metrópole? Porque era um país, tá? De potência, né? Ou seja, que tinha grana naquela época, né? Até hoje tem, mas vamos dizer assim, era potência mundial. Né? Então ele faz o quê? Ele sai, né, à procura de novos territórios e aí ele domina, tá? Ele toma conta do Brasil, tá bem? O Brasil passa a ser colônia. Claro que para ser colônia existiram alguns objetivos, tá? Portugal não ia tomar conta daquele local ali sem pensar nada em troca, tá? Ele tomou conta porque ele tinha um objetivo, ele queria alguma coisa ali daquela região, tá bem? Então a gente vai entrar agora, tá, no chamado novo colonialismo. Esse novo colonialismo acontece, tá, do mesmo jeitinho, né, com países, né, sendo potências mundiais, tomando territórios, só que num cenário diferente, né, em tempos diferentes. Quando eu tô falando de Portugal e Brasil, a gente está falando do século qual? Do século XV, tá? Porque o Brasil foi encontrado, tá certo? Foi achado em 1500, não é isso? Então, século XV, século XVI. Aqui, tá certo? No novo colonialismo, a gente vai ter, tá? Outros países, né? Tomando outros territórios, mas num século diferente. O século aqui vai ser século XIX. Tá bem? Século XIX, então 1900, tá? Século XIX, século XX, né? Então praticamente o século da gente agora, né? A gente tá no século XXI, mas no século passado, tá? Papai e mamãe viveu, isso aí não é essa época aqui, mas viveu no século passado, né? Não tá uma coisa muito distante, tá? Como se fosse assim, perto de Cristo, né? Não tá uma coisa assim não. Então vê bem, a gente tem, tá? Quando foi século XV, XVI, né? Com Portugal, com Espanha, a gente tinha Europa dominando outros territórios, né? Como, por exemplo, qual foi o interesse deles? Dominar o continente americano, né? Século XV, século XVI. Agora, no novo colonialismo, a gente tem outros países, que países são esses? Inglaterra e França, principalmente, dominando outros continentes, quais seriam esses continentes? Ásia e África, tá? Então já é diferente. Verifica aí que a gente tem século diferente, territórios diferentes, potências diferentes, tá certo? Neste caso aqui, a gente vai ver, ó, França e Inglaterra, que já são, tá certo? Já são países, eu botei estados com E maiúsculo porque indica países, tá? Então, já vão ser países, né? Potências mundiais industrializadas, porque a Inglaterra a gente já viu, né? Eu já falei pra vocês que foi ela que começou a chamada Revolução Industrial, né? Então, a Inglaterra, ela já era bastante modernizada, ela, para falar a verdade, era 50 anos, tá certo? À frente do que qualquer país na época. Então, já era um país, tá? À frente de qualquer outro país. A gente não tá mais no século XV e no século XVI, tá bem?
Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que você pode verificar que esses países, tá, considerados, né, potência mundial, eles vão ter o interesse de dominar territórios onde a população, ela não é muito, vamos dizer, muito investida no conhecimento. Tá entendendo? Ou seja, quando Portugal invadiu aqui a América, tá? Aqui o Brasil, quem é que estava aqui na época? Os índios, tá? Existia população, vamos dizer assim, grandes populações? Não. Existia a população indígena, que o conhecimento deles era totalmente diferente do conhecimento europeu, tá? Quando vai ter a França, tá, e a Inglaterra, eles vão invadir a Ásia e a África, que são povos atrasados, tá, na questão de conhecimento, tá? Eles não entendem essa questão científica aí, tá? É uma coisa, um ponto que eu quero deixar claro aqui. Então, foi fácil de dominar. Vocês estão entendendo, né? Vamos começar a aula. Vê só. A gente vai estar falando aqui, né, recapitulando isso que eu acabei de falar, que o novo colonialismo, ele ocorre no século XIX, tá? Nesse século XIX vai haver uma significativa expansão, ou seja, a França e a Inglaterra tinham o objetivo de expandir o território, tá certo? De expandir o território, ou seja, o que é expandir vamos dizer assim, eu tenho o meu território aqui, mas eu quero conquistar novos territórios, ou seja, transformar esses territórios, tá certo, que eu queria em colônias, tá? Em colônias. Então, os principais países foram França e Inglaterra, que tinham, a intenção de conquistar territórios, né, transformando ele em colônias, principalmente esses territórios que seriam de onde? Da Ásia e da África. Por quê? Porque eles não possuíam conhecimento científico na coisa, tá bem? Então seria, na cabeça, tá certo, deles, mais fácil de dominar, tá certo? Na cabeça deles. Então vamos lá, tá? O que queriam França e Inglaterra? Justamente aquilo que eu falei no início da aula em relação a Portugal, tá? Ninguém vai invadir, ninguém vai se aproximar do outro, tá? Porque eu sou bonzinho, não, tá bem? Vai sempre com interesse. Então, França e Inglaterra, tá? Tinha esse interesse de chegar na Ásia e na África, tá? Com algum objetivo. Vamos para os objetivos, tá? Eles primeiro queriam mercado consumidor, tá? Porque mercado consumidor, ou seja, dominando lá, era mais gente para comprar os meus produtos, tá bem? Outro ponto, queriam áreas para investir, ou seja, dominar território, tá certo? Tomar conta, né, daquele território, áreas para investir, para tomar conta, né, para ali transformar em grandes indústrias. Matéria-prima, tá certo? Porque tanto a Ásia quanto a África poderia fornecer para eles materiais como, tá, ferro, manganês e carvão e outros, tá certo? Outros produtos como, por exemplo, petróleo, ouro, prata, diamante. Tá? Porque a África, fora de brincadeira, tá? A África tem pouca população, né? Mas é um continente rico, tá certo? Em minério, só não é explorado ainda, tá bem? Então vamos lá. Talvez a gente vá um dia pra África, tá certo? Atrás de uns diamantezinhos, né? Quem sabe? Veja. E eles também queriam mão de obra barata, tá? Pessoas que trabalhassem para ele, né, por uma quantidade muito pouca de dinheiro, tá? Por que isso? Porque, lembrando, eles não tinham conhecimento, tá? Então seria mais fácil o quê? De enrolar, tá bem? Por isso que você tem, né, aqui no Brasil, quando você não tem estudo, você não faz uma faculdade, né, você fica sempre ganhando aquele salário mínimo, tá? Porque você se torna mão de obra barata para o governo, tá? Porque você não avançou no nível, tá certo? Então, se liga aí nas paradas de sucesso. Então, vê só, para justificar, tá certo? Toda essa questão de colonialismo, ou seja, de dominação, tá certo? Para justificar, França e Inglaterra diziam o seguinte, vê só o absurdo, tá? Por que justificar? Eles precisavam. A gente está no século XIX, tá certo? Indo para o século XX, um século praticamente voltado para o avanço e de repente vamos tomar território na Ásia e na África, nada a ver. Então precisava justificar. Olha a justificativa.
Eles diziam, tá certo? Eles começaram a utilizar teorias religiosas de cunho racista. Por que de cunho racista? Porque eles diziam o seguinte, que, tá certo, tudo acontecia por quê? Porque eles eram superiores, ou seja, eles eram da raça branca, tá certo? Eles eram europeus, e aí eles tinham, tá certo? Eles tinham superioridade, ou seja, eles eram melhores do que o negro. Veja só que absurdo, tá? Bem parecido com a época da escravidão, tá? Eles diziam que eles eram superiores. Eram superiores duas vezes, porque eram brancos e porque eram europeus, tá certo? Então, assim, dava o direito deles dominarem o povo africano, tá? E isso eles vão, tá certo? Utilizar essa teoria, tá certo? Essa teoria com o apoio de quem? Da Igreja Católica. Claro, lógico, evidente que a Igreja Católica ela vai apoiar o europeu nessa época, porque também movida atrás de interesse, tá certo? Ou seja, eu apoio, né, vocês na dominação desse novo colonialismo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou querer também território, eu vou querer também riqueza. E aí, tá certo, como houve um acordo, tá certo? Como houve um acordo, né? Aí a Igreja Católica vai apoiar, tá certo, esses países, dizendo o seguinte, que eles precisavam salvar as almas dos infiéis para o cristianismo. Vê que absurdo, tá? Salvar a alma, ou seja, ser negro, tá certo? Ser negro estava, vamos dizer assim, condenado a morrer no mármore do inferno. Veja que absurdo, tá? Então, como é que poderia salvar a alma desse negro? Fazendo o quê? Sendo colonizado? Aí salvaria, né? Vamos lá. Vamos para agora o assunto da partilha da África, tá? Partilha quer dizer a divisão. Como ficaria essa divisão entre a França e a Inglaterra, tá? Pra falar a verdade, a gente vai começar o seguinte, tá? Dizendo que a África vai ser um continente pouco povoado, que eu já falei isso aqui, só que com riquezas ainda não descobertas e não exploradas, tá? Então, a ocupação, ela vai acontecer pelo litoral, bem parecido com aqui com o Brasil, tá? Vai se iniciar pelo litoral, né? Porque se você comparar lá no mapa, o Brasil, ele é um encaixe direitinho na África, tá certo? Então, o nosso oceano é também o oceano deles, né? Então, já que a gente começou, né? Portugal começou a dominação pelo litoral, a África também vai começar do mesmo jeito, tá? Pelo litoral. Depois, tá? Como eles não conheciam o território, é que eles vão entrando para o interior, tá? Então, assim, a Inglaterra e a França, elas vão estipular lugares, tá? Para dominar. Então, vê bem, esses lugares vão ficar determinados através de guerras, tá? A primeira guerra que a gente vai ver hoje é a Guerra dos Boeres, tá? Ela vai acontecer, ó, no ano de 1899, né? Século XIX. Eita, tia, mas não é século XVIII, ó, a gente faz o quê? A gente pega, já que não é terminado em 00, eu pego 18, tá certo? Já que não é terminado em 00, é como se eu estivesse acrescentando mais um. Então, século XIX, século XX, tá? Inicia-se no ano de 1889 e vai terminar no ano de 1902, tá? Vê bem. Em 1889, tá? Vivia nessa região, né? Na região de Transvaal e Orange, que hoje corresponde, tá certo, a Botsuana, Zimbábue, África do Sul, Suazilândia e Moçambique, na África, tá? Você pode ver que antigamente era chamada de região de Transvaal ou Orange, tá? Mas era uma região muito grande, que é tanto que hoje é 1, 2, 3, 4, 5 países, tá certo? Da África. Então, o que é que acontece? Essa região de Transvaal e Orange era uma região, tá, muito rica em ouro, mas não explorada ainda. Quem vivia nessa região eram os boeres. Os boeres, eles eram descendentes de holandeses, tá? Que tinham saído de lá da Holanda, né, há muito tempo atrás, tinham ficado lá na África, tinham gostado da região e aí permaneceram há muito tempo.
tá? Então ficava ali naquela região, né? Eles também não tinham conhecimento do ouro, alguns, tá? Porque tinham outros que tinham conhecimento e aí também exploravam. Só que aí a Inglaterra ficou sabendo dessa região e desses boeres, né? Como a Inglaterra, ela, tá certo, vai fazer o quê? Se bem que a gente sabe que os boeres, por ser descendentes de holandeses, eles não são negros, tá? Mas como eles eram uma pequena porcentagem da população e como a Inglaterra queria o ouro, então era muito mais fácil fazer o quê? Expulsar eles de lá, tá? Então é o que vai acontecer. Tá certo? A região de Transvaal, tá certo? E Orange é invadida pela Inglaterra para explorar ouro, tá? O que é que a Inglaterra vai fazer? Ela vai logo chegar de cara, tá certo? Com uma companhia exploradora de ouro. O nome dessa companhia vai ser a companhia British South Africa Company, tá? Que vai ser fundada por Cecil Rhodes, tá? No ano de 1899. Então eles chegam lá com essa companhia e assim já dominam logo o território, tá? O que é que vai acontecer? Os boeres, eles vão reagir, tá certo? Não vão entregar logo de cara a região, porque eu estava dizendo, pouquíssimas pessoas exploravam o ouro, não eram todos os boeres, mas como eles não tinham para onde ir, eles vão bater de frente com os ingleses, tá? O que vai ficar salientado aqui é que, claro, como a Inglaterra era mais poderosa, tá certo? Os boeres, eles não vão ter, vamos dizer, grande vitória, mas eles também, tá certo? Vão permanecer e vão conseguir, tá? Ter de volta o território, não o ouro, tá? Claro, lógico, evidente, né? No ano de 1902, tá certo? Então, em 1902, quase que não saía, foi tanto do então. Em 1902, tá? Vai ser assinado um acordo, tá? De paz. E em 1903, a área volta para os boeres, tá certo? Voltando para os boeres, não vai mais ser chamada de região de Transvaal e Orange, tá certo? Aí passa a ser chamada República Sul-Africana. Ok, galera? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade ao assunto, tá certo? Quem tiver dúvida, me procura lá e se cuidem, tá? Cheiro!